estou com vocês aqui na parte onde foi encontrado nas escavações arqueológicas uma casa. Esta casa que vocês estão vendo representada e ilustrada na maquete, ela tem inclusive um nome, ela se chama Beit Ariel. Beit é casa em hebraico e Ariel foi o nome que foi encontrado na inscrição. Agora veja, eu quero trazer a atenção de vocês para um conceito de muralha. As casas construídas nas muralhas. Uma outra história bíblica que você conhece é sobre Jericó. As casas estavam feitas nas muralhas. E qual é a intenção disso? Ora, a muralha é o ponto débil, é o ponto fraco de qualquer local. Então, toda muralha necessitava ter vigias, atalaias, para poder estar alerta em caso de invasão. Portanto, esse era o conceito e as casas estavam então feitas ali nas muralhas. Agora, também foi sobre as muralhas de Jerusalém que o profeta Isaías orou. Porque você se lembra? Vamos fazer um pouquinho a cronologia aí da história de Jerusalém. O primeiro templo construído por Salomão. E nós estamos falando de dois impérios que atacaram Jerusalém. Primeiramente o Império Assírio, Senaqueribe, quando o rei aqui na cidade de Davi era o rei Ezequias. Ezequias enfrentou ao Império Assírio, Senaqueribe, e Ezequias fez aqui o túnel de Ezequias para poder fazer o quê? Para poder canalizar a água para dentro da cidade, para que a população não estivesse exposta ao sair fora das muralhas para poder obter a água. Então, esse era o conceito das muralhas. E depois, Jerusalém acabou sucumbindo a Nabucodonosor. No ano 586 a.C., o Império Babilônico, Nabucodonosor aí sim vem e destrói Jerusalém e destrói o templo. E os judeus são levados então para o exílio babilônico. Então, essa é uma pequena fase da história de Jerusalém tão rica e tão importante que nós também encontramos na cidade de Davi. E essa ilustração da casa mostra para você exatamente o conceito da muralha. Tanto é assim que no século XVI, Sulemão o Magnífico faz a muralha exatamente no mesmo raciocínio, proteger a cidade de uma possível invasão. Então, queridos, olhem só, nós estamos aqui para entrar na parte que dá acesso aos túneis da cidade de Davi, mas existe aqui um gráfico que eu acho ele muito didático, excelente, e eu quero mostrar para vocês entenderem o antes e o depois, ou o agora e o que foi antes. Então, vamos começar pelo que é Jerusalém hoje, porque é a Jerusalém que nós vivemos, é a Jerusalém atual. Então, olha só, aqui nós estamos na cidade de Davi, a parte sul de Jerusalém. Aqui nós temos o Vale de Cedron, aqui nós temos o Monte das Oliveiras, aqui vocês estão vendo as muralhas de Jerusalém e vocês estão vendo a cúpula de El-Aqsa, da mesquita de El-Aqsa, e vocês estão vendo o Domo da Rocha, o pináculo do templo, as portas formosas. Subindo, nós vamos em direção ao Monte Sião. E aqui do lado está o Muro das Lamentações. Então, é essa Jerusalém atual. Então, Jerusalém começou a sair dessas muralhas a partir do ano de 1862 e ela começou então a crescer e dá hoje então todo esse aspecto da Jerusalém moderna, que é a Jerusalém, a cidade velha dentro das muralhas e a cidade nova fora das muralhas, ok? Muito bem, agora vamos então para o que foi um dia. Davi conquistou a fortaleza de Sião dos Jebuseus e passou a ser a cidade de Davi. Isso está lá no livro de Samuel, tá? A gente vê o ribeiro de Cedron que corria, que hoje não tem mais. Nós vemos aqui o Monte das Oliveiras. Aqui, importantíssimo, que hoje nós não vemos, está a fonte de água, a fonte de Guião, que hoje não se pode ver exteriormente. Ela está interior, porque isso foi, ao longo do tempo, ficou sob escombros, que era a fonte de água da fonte de Gião, que continua existindo até os dias de hoje, que foi a mesma fonte que depois Salomão foi ungido rei, tá? E aí você vê a cidade de Davi, depois você vê aqui primeiro os palácios de Davi, Davi fez os seus palácios, depois Salomão,
E aqui em cima, olha só, lá no topo da montanha, você está vendo o templo. Que templo que é este? Esse é o templo de Salomão, não é o templo de Herodes o Grande, tá? O templo de Salomão. Ok, então o que o nosso rei Ezequias fez? Ele canalizou essa água que ficava exposta, a torre ficava exposta, e nessa torre havia vigias, claro, porque haviam vigias porque eles precisavam estar guardando a água. A água é um tesouro. Então ele canalizou essa água e hoje é o túnel de Ezequias que nós podemos andar, eu e você, na cidade de Davi. Chegamos, gente. Olha só, eu sempre digo às pessoas que vir a cidade de Davi é tocar na história, e literalmente assim. Olha só, aqui atrás de nós está a torre de água da época dos cananeus. Sabe de quantos anos mais ou menos nós estamos falando? 3.800 anos atrás. Ou seja, esta torre de água é muito antiga. E Davi conquistou a fortaleza de Sião da mão dos jebuseus e a transformou na cidade de Davi. Portanto, é certo dizer que o rei Davi foi o fundador da Jerusalém que nós conhecemos há 3.000 anos atrás. Então ali está a torre de água e isso estava debaixo de escombros. Agora vocês imaginem todo o trabalho que foi feito e ainda está sendo feito para que isso possa ser exposto e para que isso possa ser visitado. Sem dúvida nenhuma, para mim, um dos locais imperdíveis da sua visita a Jerusalém e que você fica conhecendo aí um pouquinho através desse vídeo. E fica o convite, vem você também, Cidade de Davi. É isso aí, gente. Olha só, agora nós chegamos na hora da verdade. Como a gente diz no Brasil, a hora da onça beber água, né? Então, olha só, aqui a gente vai ter que decidir. Chegamos numa bifurcação. Se eu for reto, a gente vai pelo túnel de Ezequias, que é o túnel molhado. A água, gente, chega um pouquinho acima do joelho, tá? Tem 533 metros e ele termina lá no tanque de Siloé. Ou a gente pode vir para cá e ir pelo túnel dos cananeus, que é o túnel seco, que é um túnel bem anterior ao rei Ezequias, era de quando era a fortaleza de Sião. E aí a gente anda por ele e sai de um outro lado, e daí a gente precisa descer mais um pouquinho pelo lado externo da cidade de Davi para chegarmos ao tanque Siloé. Vem comigo então, porque hoje eu vou pelo túnel seco. Bora lá! E chegamos aqui ao ponto baixo da cidade de Davi e olha só, também quero mostrar para vocês um quadro super ilustrativo para vocês entenderem o que acontecia aqui. Então olha só, comigo aqui. Essa porção de água que vocês estão vendo aqui embaixo é o tanque de Siloé. É o mesmo tanque que Jesus disse ao cego que fosse lavar os seus olhos, que está lá em João capítulo 9, tá? Que foi um dos 2 milagres que Jesus fez em Jerusalém. E daí, olha só, para que servia o tanque de Siloé para os judeus? Serviam para eles se purificarem, para que eles pudessem, olha só, começar a subida. Olha só, eles iam subindo, 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 em direção ao quê? Em direção ao monte do templo que está lá em cima. Agora, nessa ilustração, eles fizeram também um jogo do antigo com o novo, porque lá em cima vocês estão vendo a atual Jerusalém, vocês estão vendo a cúpula da mesquita de El-Aqsa, o domo da rocha, ou seja, essa é a Jerusalém atual. Porém, na época que nós estamos falando, que é a época romana, era então o templo de Herodes o Grande que estava ali. E essa é a peregrinação dos judeus, a subida então para o templo para adorar a Deus. E agora veja que interessante, nos trabalhos arqueológicos que estão sendo realizados na cidade de Davi, eles já desvendaram um pedacinho da rua. Eu quero mostrar para vocês. E vocês vão ver que eles ilustraram também essa rua. Porque na subida para o templo, eles precisavam levar o quê? Eles precisavam levar ofertas, animais. Então, tudo estava aqui na subida para o templo. Vamos lá ver comigo?
E olha só, gente, eu estou aqui nas escadas originais que já foram abertas ao público, parte da rua que subia ao templo. E nas escavações arqueológicas foram encontrados esses espaços aqui nas escadas, porque nós estamos falando do período da Grande Revolta, que culminou com a destruição do templo no ano 70 d.C. por Tito. Então veja, as pessoas escondiam aqui alimentos, porque eles estavam na revolta, não havia o que comer. E também algumas pessoas se escondiam aqui para tentar fugir da carnificina, né, de tudo aquilo que foi a destruição do templo, que realmente foi um evento muito marcante na história de Jerusalém. E é fantástico, né? Então olha só, a rua segue, só que ainda está fechada ali porque não terminaram os trabalhos, mas sem dúvida nenhuma, só de a gente poder estar aqui nesse pedacinho de rua, a gente já tem a sensação de como foi tudo isso há 2000 anos atrás. Muito bem, nós chegamos, olha só, à saída do túnel de Ezequias e bem pertinho da saída do túnel existe uma inscrição que fala como este túnel foi feito. Esta inscrição se encontra hoje em Istambul, porque nós estamos falando de um período onde os otomanos estavam então governando Israel. E aqui vocês veem a água, que é essa água da fonte de Guion. Esses restos de colunas que vocês estão vendo dentro dessa água era da basílica da época bizantina feita por Eudócia ou Eudóquia, que foi uma princesa muito importante que fez várias construções aqui em Jerusalém. E esses são então apenas os restos que ficaram dessa grande basílica. E agora, nas escavações atuais da cidade de Davi, eles estão conseguindo finalmente mostrar todo o perímetro do que foi o tanque de Siloé. E estamos aqui mostrando para vocês as últimas escavações arqueológicas para o descobrimento total do tanque de Siloé. Por quê? Parte desse terreno, que faz parte do tanque, era um terreno que não se podia tocar. E agora eles chegaram a um acordo e se pode ter acesso a esse terreno. Então, portanto, eles recomeçaram ali os trabalhos arqueológicos para que o tanque de Siloé fique então na sua totalidade arqueológica. E assim, desde esse ponto, nós terminamos a nossa visita à cidade de Davi. E eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que você tenha acrescentado ao seu conhecimento, à sua vida, à sua alma. E se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, deixe a sua pergunta, mas sobre todas as coisas, venha a Israel, venha à cidade de Davi, o local onde tudo começou.